Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo ao vivo pela Unimed Concórdia. Estou aqui com o meu convidado desta segunda-feira, Dr. César Merlo. Olha que honra, que oportunidade termos esse médico especialista conosco a partir de agora ao vivo com vocês também. Já vou cumprimentar o Dr. César, já vamos falar um pouquinho mais sobre a especialidade dele, tudo isso de novo que ele vem trazendo para a Concórdia e para a grande região, para o oeste do estado. Mas antes eu quero dar boa noite a você que já está nos assistindo. Já estamos com várias pessoas conectadas. Rose, boa noite a você, obrigada pela audiência de sempre. Regina Kerber, obrigada também pela participação, por estar com a gente aqui. É para vocês que a gente faz e tem essa iniciativa de ampliar a sua visão de saúde. O programa Unimed para você desta segunda-feira, começo de semana, pós-carnaval, finalmente vamos começar de fato essa semana especial com saúde e com informação. Já está no ar e você é nosso convidado para ficar com a gente a partir de agora. Com certeza. Esse é o nosso convidado especial, Dr. César Merlo, que tem experiência com vídeo. Ele já me disse que já tinha um programa relacionado à saúde, mas tem muito mais experiência com a saúde, com a medicina. Dr. César, boa noite. Obrigada por estar aqui. Com certeza, Karen, tu falou muito bem. Muito mais experiência na área de saúde. Essa experiência que eu tive foi fantástica no passado, foi uma experiência inédita e eu aprendi muito com isso, com certeza. Boa noite a todos que estão participando do programa muito bem falado na cidade da Unimed e de você, Karine, estou à disposição de vocês para perguntas e tirar dúvidas. Muito bem, nós estamos ao vivo e a partir de agora a gente abre o nosso canal para que as pessoas possam interagir, fazer perguntas, buscar informações conosco, tá bom? Então faça suas perguntas, os seus comentários para a gente a partir de agora. Doutor César, um dia corrido, foram muitas consultas hoje? E para começar a semana numa segunda-feira, geralmente é mais puxado. Então a gente já chega no final da tarde um pouquinho mais cansado, mas nada impede de a gente poder transmitir informações importantes para o público referente a um assunto tão importante também, que é a obesidade, que é algo que hoje está muito presente no dia a dia. E como podemos trabalhar de uma forma mais ética e preventiva dessa grande doença, essa patologia severa que aflige muita gente. Prevenção é algo que você tem como prática do seu dia a dia, né, doutor? Com certeza. Você falava, inclusive, que nas segundas-feiras você consegue praticar exercícios, jogar o seu futebolzinho. Isso é prevenção, isso é cuidar da saúde, né? Muito bem falado. O exercício físico na doença obesidade, que é uma doença, é algo importante. Nós devemos saber que a regularidade da atividade física faz parte da prevenção da obesidade e de todas as suas doenças que estão correlacionadas a ela. Então o exercício é fundamental, isso não resta dúvida, a gente vai falar com certeza muito mais sobre isso e detalhes sobre como prevenir e como fazer o exercício de uma forma mais correta. Hoje nós estamos com um expert, um especialista na área de obesidade, que vem trazendo grandes novidades aí para pessoas que buscam, né, uma transformação realmente. Enfim, a gente vai saber mais dele sobre esse tema daqui a pouquinho. Mas antes eu quero apresentar esse médico para vocês. Porque aqui na Unimed a gente conhece muito bem o Dr. César, tem acesso a ele. Muitas pessoas da cidade já se consultaram, já tiveram acesso também a esse cirurgião geral. Doutor, 24 anos de história em Concórdia. Exato. A medicina para você já começou aqui? Foi, eu fui graduado em Passo Fundo, pela Universidade de Passo Fundo, em 1989. Eu quase esqueci até eu a data. nasci nessa época. Pelo amor de Deus, mas assim, vamos ficar por aí. Aí eu fiz minha formação pós-graduação lá em cirurgia geral, depois evolui ainda para especialização em obesidade em Curitiba. E vim para Concórdia em 1994, vamos ser mais claro, e comecei minhas atividades aqui. Desde lá atuo na cidade, juntamente com vários colegas que são meus parceiros no dia a dia, no tratamento de várias patologias relacionadas principalmente à cirurgia geral, no qual eu sou especialista pela sociedade. Depois disso me conveniei com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica. Tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação que achei fantástica para somar conhecimentos relacionados à obesidade, que eu uso no meu dia a dia nos pacientes, principalmente nesse assunto que você falou hoje, que é prevenção, que foi medicina esportiva.
Olha, Então, doutor. eu fiz 2 anos de medicina esportiva e mais para conhecimento mesmo. Não é para atuar como médico da Mas área é para ter esportiva. esse apoio no conhecimento, Isso né? foi muito importante no conhecimento, principalmente numa atuação importante que é a prevenção. Olha, doutor, que bacana. Olha a bagagem, né, dos nossos médicos daqui. A gente diz sempre no nosso programa que nós temos acesso à saúde e acesso a bons profissionais, o que é uma oportunidade para a Concórdia e para a região. E o doutor não trabalha sozinho, não. Para quem não conhece o doutor César, ele tem uma equipe de profissionais, de multiprofissionais, que estão sempre à disposição dos pacientes. Então, ele trabalha com essa equipe. Conta mais disso para nós, doutor. Exato. A cirurgia bariátrica, ou a obesidade, ou a patologia obesidade, é uma patologia que envolve múltiplas doenças. Então, é uma patologia que tem que ter vários profissionais que possam englobar de um tratamento mais eficaz, para nós darmos esse tipo de paciente um tratamento que tenha resultados a longo prazo. A obesidade é uma patologia crônica, então ela deve ser encarada como tratamento crônico também. E isso envolve terapias multiprofissionais. Na equipe de tratamento do emagrecimento é necessário a participação de psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, enfermagem, fisioterapeutas, clínicos e outros profissionais que estão envolvidos na terapia em forma de conjunto. Nunca um profissional somente vai conseguir tratar a obesidade de forma correta ou com êxito. Todas essas áreas precisam estar interligadas. Precisam estar interligadas, interdisciplinas, para poder ter um tratamento mais eficiente. Nós temos essa equipe e a gente faz tratamento no dia a dia. Muitos participam mais na psicologia, outros na nutrição, outros na fisioterapia, de uma forma global. Então é necessário fazer isso, sim. É uma patologia que tem a necessidade, a própria sociedade preconiza que quem faz tratamento do emagrecimento exija uma equipe multidisciplinar. Exato. A gente tem isso aqui na Unimed também, né? O doutor é cooperado da nossa Unimed, ele sabe disso, é um dos donos dessa cooperativa. E aqui na Unimed nós também temos, como a gente sempre mostra aqui, né, doutor, essa equipe multidisciplinar que atua a questão de prevenção de doenças, né? Muito importante. É importantíssimo, elas não trabalham sozinhas. A enfermeira depende da nutricionista, a nutricionista depende do educador físico. E na equipe do doutor César é assim. É bom liderar uma equipe repleta de outros profissionais, doutor? Ainda mais a minha equipe, que são ótimos profissionais que estão envolvidos. A gente se sente favorecido, eu digo, muito orgulho estar nessa equipe, porque a gente pede para eles fazerem as coisas e realmente acontecem as coisas. Então, isso é muito bom para o paciente na prevenção de doenças. Como a Unimed tem um serviço excepcional nisso, de tratamento e prevenção da patologia obesidade, a equipes que se envolvem com esse tipo de paciente tem que estar cientes que tem que ter esse tipo de profissional. Elas começam a fazer parte da vida deles, né? Exato, o paciente se envolve com esse tipo de profissional. Doutora, a gente já tem elogios a você aqui. Opa! Tatiane Souza, ótimo profissional, de um conhecimento espetacular, eterna gratidão pelo tratamento, obesidade. Abraços, doutor. Tatiane, muito obrigado, é uma honra tê-la assistindo a gente. Já temos outras pessoas aqui. Se você tiver perguntas sobre obesidade, agora a gente começa a responder para você. Doutor, foi uma caminhada até chegar nessa especialização para você, né? Nessa área. E você se descobriu nisso, você preencheu uma novidade que estava faltando para a nossa cidade. Enfim, o que o senhor tem hoje para nos dizer sobre essa doença que afeta muitas pessoas e que preocupa muito os médicos e o setor da saúde, doutor? É uma patologia, a gente já falou antes, ela tem que ser considerada e é considerada pela OMS uma doença. E ela está hoje muito mais frequente no nosso dia a dia. Ela envolve todos os tipos de idades, sexo, em todos os tipos de regiões. A obesidade está presente cada vez mais forte. No Brasil, estima-se que mais de 55% da população já esteja acima do peso preconizado. E o índice de obesidade, propriamente dito, chega a números assustadores. Para ter uma ideia, a patologia muito grave associada à obesidade é o diabetes tipo 2. Estima-se que no Brasil chega a quase 15 milhões de pessoas com obesidade tipo 2 já diagnosticadas. Fora aqueles pacientes que têm diabetes tipo 2, e não tem o diagnóstico. E muitos desses pacientes necessitam uma terapia de prevenção para acontecer um emagrecimento eficiente e duradouro e, consequentemente, uma melhora nesse diabetes. Então, é uma patologia que tem necessidade de tratamento
contínuo, não tem como abandonar um paciente que tem obesidade. E o próprio paciente, quando se engloba nessa equipe de prevenção, ele começa a entender como ele deve trabalhar de uma outra forma na parte alimentar, na parte física, na parte nutricional e na parte psicologia. Então, são os fatores que têm que andar junto com esse tipo de patologia da Karine público. É importante. Muito bem, doutora. A gente vê aí a mídia, né, esse acesso às informações aí, muitas campanhas, muitos programas de emagrecimento, as pessoas têm acesso a muito do que elas buscam através da internet. Okay. O que é correto, doutor? A partir do momento que uma pessoa se identifica com a obesidade, ela vai se identificar com isso pela dor, né? E pelo fato de isso incomodar. Ou é estético ou é realmente a saúde. Mas doutor, como que vocês identificam isso e a partir de qual momento a pessoa ela deve começar a se preocupar? A obesidade chega a níveis assustadores, não só em números, como também em aumento do índice de massa corporal. Cada vez mais estão surgindo pacientes ou pessoas com peso muito grande, acima de 100 quilos, 120, 130, 150 quilos, 170, 200 quilos. Isso não era muito frequente antigamente. Hoje tu vê muita gente chegando às nossas clínicas com peso assustador. E essa obesidade, conforme ela vai aumentando esse tipo de gravidade, vai aumentando as patologias associadas. É óbvio, a obesidade por si só caminha junto com várias patologias. E a história natural, a evolução natural da obesidade vai aumentando as patologias, tipo hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, cardiovasculares, reumáticas, ortopédicas, respiratórias. O próprio câncer aumenta muito em patologias da obesidade. E o principal que você falou agora, falou em estética, eu vou falar no cunho social, na parte da estigmatização desse paciente que fica segregado ao meio social. Ele acaba sendo afastado daquilo que ele convive, não só no ambiente familiar, mas também no ambiente social, no ambiente que envolve essa pessoa. Ela acaba sendo segregada de uma forma diferente. Então, quando acontece esse fator, é aí que ele começa a pensar em tomar alguma atitude mais firme para ele perder peso e conseguir resolubilidade nessas doenças que estão surgindo. Então é muito importante que esse paciente tenha essa orientação e não fique abandonado. Ele tenha orientação de profissionais que estudem obesidade, que conheçam todas as suas patologias e complicações relacionadas e como encarar elas de forma ética e profissional. Então, quanto maior o nível da obesidade, maiores são os índices de doenças. Maiores, quanto mais o índice de obesidade surge, mais graves são as patologias. Por isso que não se deixa esse paciente chegar a esses níveis muito elevados. Se toma uma atitude mais precoce, de prevenção, de orientação. Eu sempre costumo dizer ao paciente obeso, se ele tem um hábito de uma atividade física regular, mesmo que ele tenha um peso acima do padrão, mesmo que ele não consiga perder muito peso com o exercício físico, mas ele é ativo fisicamente, ele é um paciente que mesmo sendo um pouquinho mais obeso, ele diminui muito os fatores de risco relacionados a patologias crônicas. Olha só a dica que nós recebemos agora. Então o exercício físico não visa só, vamos perder peso de forma... Não, muitos pacientes não conseguem a gravidade das doenças. O peso de uma forma eficiente só com atividade física ou aumentando muito a intensidade e regularidade. Mas melhora o condicionamento físico, cardiovascular, respiratório. Consequentemente, esse paciente terá muito menos complicações ao curso da vida dele. Doutor, e a gente vê jovens nessa situação? No seu consultório, enfim, dos seus colegas que atuam com obesidade, dessa forma grave que a gente está falando aqui. Tem jovens, porque me parece que a obesidade ela caminha conforme o passar dos anos. Ou tem casos já de jovens, adolescentes nessa situação? Bem lembrado, a obesidade infanto-juvenil é o que mais preocupa quando eu vejo uma criança de 12, 15 anos, 8 anos, com obesidade severa infantil ou infanto-juvenil. Os critérios de avaliação são diferentes do adulto, porém, a gente avalia alguns critérios sempre. O paciente que vem criança com obesidade, a gente pesquisa como é que é a família dessa criança. O pai é obeso, a mãe é obesa, os mais próximos geneticamente são positivos relacionados à obesidade, muda a configuração desse tratamento. A gente sabe que essa criança, se ambos os pais foram obesos,
ela tem acima de 80% de chance de ser um adulto obeso. Se um dos pais é obeso, ela chega a 30%, 40% de ter obesidade na vida adulta. Então, esse paciente, pelos pediatras, que pegam muito esse tipo de criança, tem que ter um conhecimento de tratamento, de prevenção nessa idade, que é uma fase de formação ainda. E essa orientação é muito importante, não só pela criança, mas principalmente aos pais. Criança, ela geralmente não segue o que você pede para fazer. E é muito difícil ela de deixar a criança ali, né? O que você faz. Ela segue o exemplo dos pais. Então não adianta tu falar para a criança, para o teu filho, não beba esse tipo de bebida calórica, esse tipo de refrigerante, se você toma. Ela não vai entender, ela vai pensar, pô, meu pai é meu herói, minha mãe, são pessoas que ele estima muito. Se ela toma isso, ela come isso, por que eu também não posso fazer isso? Então, começa pelo exemplo do próprio ambiente familiar, do ambiente que essa criança vive. É muito preocupante, Karine, a criança com obesidade. Por quê? Imagina uma criança de 12 anos com obesidade infantil severa. Quanto tempo de vida ela tem? Quanto tempo ainda ela tem de qualidade de vida sem ter as patologias mais precoces? Antes dos 30 anos, ela vai ter todas as patologias que talvez uma pessoa hoje tenha aos 70 anos. Nossa, doutor, que grave. Então, isso tem que ser interferido precocemente. E essa preocupação é muito importante porque o índice, a frequência de obesidade infantil juvenil está aumentando progressivamente muito mais do que antigamente. Antigamente, eu falo 10, 15 anos. Do que as pessoas estão numa fase adulta. Por vários motivos que a gente sabe na mídia, no dia a dia dessas pessoas. Do que é, ótimo. Pessoas. Então, doutor, vamos alertar os pais, né? As famílias em relação à obesidade infanto-juvenil. Como o doutor falou, uma das dicas ter esse contato com o pediatra, né? O pediatra ter a visão de perceber que a criança precisa ser tratada já nessa fase. Exatamente. Né? E a partir daí os pais serem exemplos para essa criança. Doutor, o que é recomendado nessa fase? O senhor faz consultas com essas crianças também, que já apresentam um índice de obesidade, enfim, que os pais estão preocupados? É o pediatra mesmo que cuida dessa parte? E como que os pais podem fazer no seu dia a dia para afastar essa doença da vida dos pequenos, por exemplo? Porque a criança, às vezes, chega a gente, porque a gente já está tratando os adultos da família. E aí a mãe, o pai, o tio traz junto a criança, por favor, o senhor atenda essa criança. A gente conversa e faz uma avaliação. A gente tem essa formação também na avaliação da obesidade infantil juvenil, que é avaliado de um outro critério, são outras fórmulas para avaliação, não é o IMC que comanda. Então a gente determina o grau de obesidade que tem essa criança, o percentil de obesidade que ela tem. E na idade de algumas crianças já se começa a pensar principalmente numa coisa que elas precisam fazer. A parte física, a parte de exercício físico regular. Eu procuro diferenciar para os pais entenderem, e muitas das crianças também entendem isso. Hoje elas conseguem ter um poder de entendimento muito fácil se você colocar de forma bem clara para elas, com exemplos, e explicando o porquê que está fazendo isso, não só simplesmente jogar para elas. Uma regra, né, para eles. Eu consigo colocar para elas que o exercício físico de forma regular na idade delas tem uma resposta muito grande se comparado com nós adultos ou pessoas adultas com obesidade. A resposta metabólica dela costuma ser muito, muito favorável. E ela começa a entender que quem faz isso traz resultados lá na frente e evita patologias mais severas. Então a criança tem que estar participativa, não é só explicar para os pais. Mas a criança tem que entender o porquê que ela tem que fazer isso. Ela tem que ser educada para fazer, né? Exatamente, ela tem que ter educação. Nós temos a culpabilidade da nossa indústria alimentar, o envolvimento da mídia que às vezes não orienta de forma correta ou faz propaganda de certos produtos de forma incorreta. A não fiscalização no Brasil de produtos que são altamente patogênicos para a obesidade, que eu costumo dizer que o ambiente que essa criança vive é obesógeno, é um ambiente que favorece o ganho de peso, a obesidade de forma progressiva. Então isso tem que ser pensado, como você falou, Karine, na parte educacional, envolvendo todas as camadas sociais. Não somente aquele momento, aquele fator, é uma prevenção
cultural. Muito bem, doutor. Que oportunidade nós estamos tendo nessa noite de ouvir o doutor César Merlo. Muitos elogios, já várias perguntas. Doutor, Natália Rodrigues nos dá boa noite. A Euveni, que é da sua equipe, também é da equipe da Unimed. Boa noite, assunto de extrema importância. Ela é nutricionista, né? Já veio falar sobre obesidade aqui com a gente ao vivo também. Temos já perguntas sobre a cirurgia bariátrica também, doutor, que está relacionada à sua área de atuação. Enfim, a obesidade é uma doença, ela está presente nos nossos dias. A gente vê isso todos os dias na nossa rede de relacionamentos, vê as pessoas se alimentando mal, não desejando praticar atividade física. Apesar, doutor, de nós percebermos que aqui em Concórdia as pessoas estão se movendo. Eu penso, a gente vê muito isso, elas se movem na luta contra esse problema. A gente vê várias ações de caminhadas, de corridas na cidade, passeios ciclísticos, pessoas que praticam exercício no final do dia, no começo do dia. Existe uma mobilização, porque existe cultura, né, doutor? Existe uma preocupação. Existe, isso melhorou muito, Karina, até uns tempos atrás a gente não tinha muito essa oportunidade de ver esse tipo de atividades no dia a dia. Hoje já acontece por iniciativa própria das próprias pessoas que estão sentindo na pele que se não tomar uma atitude mais regular nesse sentido, que a parte física, as consequências são muito graves na vida atual nossa. Hoje nós estamos numa situação que o mundo está sob estresse de resultados em todas as áreas. A vida diária nossa se resume a trabalhar e trabalhar muitas vezes e não tendo o espaço, o time para poder fazer alguma coisa relacionada a relax, atividade física, atividade familiar. Então, isso está mudando, algumas coisas começaram a acontecer. O que eu sinto falta é um pouco mais de iniciativa pública, de incentivos para a atividade física de uma forma mais, eu vou falar uma palavra, mas uma forma mais agressiva. Sim. Um apelo maior, A Unimed tem um trabalho excepcional nisso, que eu vejo em outdoors, eu vejo isso no dia a dia, na mídia. Tem uma campanha chamada Mude um Hábito. Isso é legal. Se a parte pública se interessasse um pouco mais e divulgasse de forma em outdoors, colocando frases de impacto, frases relacionadas à parte física, nutricional principalmente, que as pessoas começam a ver aquilo gravando na imagem dele, de repetição, automatizar certas condutas. Quem sabe, Karine, público, a gente consiga introduzir algo cultural na sociedade, que a vida nós só temos uma e a gente tem que ser valorizado em vida. A gente não vai valorizar depois que a gente estiver no caixão. Eu costumo dizer que o caixão não tem gavetas. A gente tem que aproveitar nossas oportunidades em vida. Então nós temos que aproveitar de forma mais saudável e feliz. Parabéns pela Unimed, pelo serviço de prevenção, e acredito que, quem sabe, daqui a um tempo nós tenhamos uma campanha muito mais forte e essas pessoas, principalmente as crianças, não venham a ter complicações e consequências graves da obesidade. É verdade. Muito bem colocado, doutor César Merlo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Você que vai acompanhar, está assistindo a gente, vai assistir uma mensagem da Unimed e a seguir nós vamos falar sobre os casos mais graves de obesidade e o que pode ser feito, o que está sendo feito em Concórdia pelos nossos médicos. Nós voltamos a seguir. Somos uma grande família, especializada em oferecer soluções em saúde de maneira sustentável. Em apenas 5 anos de história, construímos juntos o mais completo complexo de serviços hospitalares da região. Mude um hábito, pratique uma modalidade esportiva.
mais completo laboratório de análises clínicas é Unimed Concórdia. Essencial para as decisões médicas, nossos exames são referência. Em apenas 5 anos de história, construímos juntos o mais completo laboratório de análises clínicas da região. Mude um hábito, saia do sedentarismo. Faça caminhadas no mínimo 30 minutos por dia. Um centro de imagem completo, equipamentos de excelência e profissionais especializados. Soma perfeita para os melhores resultados em exames de média e alta complexidade. Em apenas 5 anos de história, construímos juntos o mais completo centro de imagem da região. Mude um hábito. Faça alongamento 3 vezes por semana. Nasceu há 5 anos, um trabalho incomparável. Unimed Viver Bem, um setor que defende a prevenção à saúde. Em apenas 5 anos de história, construímos juntos o maior setor de prevenção de saúde da região. Estamos de volta ao vivo para você, Unimed para você nesse começo de semana, segunda-feira, para a gente iniciar bem a semana mudando hábitos, né? A Unimed já tem essa campanha Mude um Hábito e hoje o Dr. César Merlo está falando justamente sobre obesidade. Doutor, antes que a gente fale sobre as questões mais graves de obesidade, né, que necessitam de um tratamento mais complexo, algo que resolva de fato, você falava sobre a diferença entre exercício e atividade física. Qual é a dica em relação a isso? Explica pra gente se há realmente diferença entre esses termos e o efeito disso, doutor. Isso, boa pergunta, Karina. É importante saber disso. Após a medicina esportiva que a gente realizou, a gente começou a entender um pouco melhor como o exercício físico é fundamental na vida das pessoas, não somente para pessoas obesas, mas também para qualquer tipo de pessoa que tenha um interesse em melhorar sua qualidade de vida. E uma diferença fundamental, a gente prescreve exercício físico ou atividade física. A gente prescreve exercício físico. E um modo como prescrever exercício físico pode mudar a vida dessas pessoas. Não basta apenas, vai caminhar, vai fazer bike, vai dançar, vai pular corda, vai nadar, vai fazer academia. Cada organismo tem um desenvolvimento particular. Cada pessoa tem um perfil metabólico diferente. Cada pessoa tem um pico de atividade física onde o índice dela é mais efetivo. Então tu tem que primeiro conhecer esse tipo de pessoa. Primeiro avaliar se ela tem condições de fazer esse tipo de exercício, qual que é o limite fisiológico dessa pessoa. Em outras palavras, qual que é o limiar de atividade física ela pode ter que vai mais fazer resultados. Para ela. Então a prescrição de exercício físico envolve vários fatores, envolve várias particularidades de cada corpo. Exercício físico é quando você faz uma atividade focada, determinada, com metas, com regularidade para fazer. Atividade física é o que eu estou fazendo aqui, que nós estamos conversando, mexendo o braço, caminhando, tomando água, indo até o banheiro, voltar, indo até o trabalho, caminhando. Isso é atividade física. Exercício é diferente de atividade física. E tem que saber prescrever exercício físico. Muda muito a prescrição. Por exemplo, de uma caminhada. A gente sabe que alguns pacientes só podem caminhar. Agora, como é que você pode fazer essa caminhada, otimizá-la da melhor forma para ele ter o resultado que ele precisa?
ele não consegue pular, ele não consegue fazer academia porque ele tem uma limitação funcional de alguma coisa, um problema de joelho, problema de coluna, alguma outra coisa que ele tem uma limitação dentro do seu corpo. Ele tem que caminhar de uma forma que a gente possa orientá-lo quanto ao tempo de caminhada, a velocidade na caminhada, o quanto espaço por minuto ele pode fazer, de uma forma que ele tenha um rendimento X. Durante a caminhada, na evolução da caminhada, ele pode dar uns sprints de corrida e depois voltar a caminhar. Então, tudo isso tem... Na esteira tem suas prescrições diferentes, na bike tem suas prescrições, na natação tem suas limitações, na academia esses pacientes têm limitações que tem que saber prescrever. Então são nuances dentro da medicina esportiva que é fundamental na prevenção das patologias no modo geral. Doutor, e a gente tem acesso a isso? Por exemplo, se eu tenho vontade de entender o que se encaixa melhor para mim, eu procuro um médico, eu procuro um educador físico, o que eu devo fazer para ter esse contato? Sempre que você for iniciar uma atividade física, que é o primeiro contato com exercício físico, desculpa, não falei errado. É natural. A gente fala em exercício físico. O primeiro exercício físico, a pessoa tem que passar por uma avaliação médica, obrigatoriamente. As academias são obrigadas a esse paciente, essa pessoa que inicia uma atividade física, ter um parecer médico. Obrigadas. As academias são obrigadas a ter um parecer médico. Isso é bem fundamental. lembrado. É necessário um parecer médico para aquela pessoa iniciar um exercício físico regular. Isso envolve uma consulta médica, isso envolve uma avaliação cardiológica, às vezes um eletrocardiograma ou mais aprofundados para ver se realmente tem condições fisiológicas, sem riscos de realizar um procedimento físico, exercício físico de forma regular. Importante saber assim, as pessoas às vezes têm sintomas no exercício físico e não valorizam. Tontura, mal-estar, dor no peito, sensação de cansaço, falta de ar. Nisso são sinais, às vezes, indiretos com uma patologia cardiocirculatória grave. Nossa, doutor. Pode ser até um infarto em evolução, pode ser um mal súbito, uma morte súbita que todo mundo fala. A morte súbita é muito comum em pessoas que fazem exercício de forma intensa, sem avaliação pré-exercício. E às vezes o sintoma da morte súbita pode ser tontura, náuseas. Ela para um pouquinho e melhorou, ou seja, houve uma morte súbita abortada. No segundo evento pode acontecer um evento fatal. Então tem que ser valorizado certos sintomas que a pessoa não tinha e começa a ter. Não é às vezes não condicionamento físico, pode ser sintomas que ela tem uma deficiência cardiocirculatória e tem que ser avaliado por um profissional da área. Nossa, doutor, que aula, hein? Eu estou muito feliz por ter um contato assim no nosso programa Unimed para você e repassar tantas pessoas que estão nos acompanhando e desejando aqui, dizendo que está bom, que a reportagem está legal, conteúdo de qualidade. Temos que valorizar profissionais assim que buscam todo esse conhecimento para nos repassar. Doutor, mas tem uma área, né? A gente até teve perguntas aqui que você atua justamente por conta da sua equipe também estar interligado, que é a cirurgia bariátrica, né? Cirurgia metabólica. Em que momento ela é importante, doutor? Ela tem evoluído nesse sentido e tem sido parte da prevenção também? A cirurgia bariátrica, hoje, se falar em obesidade, se falar em tratamento preventivo da obesidade, não tem como não falar em cirurgia bariátrica metabólica. Por quê? Até um tempo atrás era dizido que a cirurgia bariátrica era só em último caso, era só em casos radicais, era só em pacientes que não tinham mais que fazer. Hoje não. Vou citar isso para ficar mais fácil, um exemplo. Vamos fazer de conta que chega um paciente no grupo de prevenção com 20 anos de idade, com 130 quilos de peso. Essa pessoa não tem ainda patologias crônicas, tipo pressão alta, diabetes, doenças do esqueleto, impotências funcionais, não tem nada, mas tem um peso exagerado. Tem uma história genética forte, muito forte, presente, próxima a ele, pais, irmãos com obesidade severa ou já com um histórico de cirurgias bariátricas. Esse paciente deve ser enquadrado dentro das indicações bariátricas precocemente. A sociedade preconiza esse tipo de paciente indicação para cirurgia bariátrica. Por quê? Não existe a possibilidade de um tratamento eficaz, clínico, medicamentoso, nutricional, psicológico, funcional, que dá
a esse paciente um resultado que ele precise, ou seja, perder 60 quilos. Ele pode perder 30, 20 quilos, mas o reganho de peso chega acima de 90% desse tipo de paciente. E aí, a próxima vez que ele vier com reganho de peso, ele vai ter já patologias associadas severas, essas que eu citei anteriormente. Aí ele vai fazer a cirurgia bariátrica, tudo bem, mas ele já vai com ter patologias e certamente sequelas para a vida toda. Então isso, eu vou falar uma palavra que a gente tem que entender, isso se chama omissão ao tratamento desse paciente. A sociedade preconiza indicação absoluta para tratamento bariátrico nesse tipo de perfil. Isso previne doenças. Nós estamos prevenindo e dando qualidade para essa criança, com 20 anos quase, para uma vida adulta melhor, futuro, né? Sem doença. Então, muito bom, a não indicação de cirurgia bariátrica, em certos exemplos, eu citei esse como exemplo, se torna omissão ao tratamento certo para esse paciente. Isso mudou, essas configurações novas da sociedade falam isso, como aconteceu agora recentemente com a indicação para diabetes tipo 2. Que é um índice de massa de 30 a 35. Em certos pacientes, a indicação da cirurgia bariátrica metabólica envolve a prevenção do diabetes tipo 2. Ou seja, acima de 80% de possibilidade desse paciente não vir mais a necessidade de medicação para o diabetes. É claro que isso envolve avaliações multiprofissionais desse paciente. Esse paciente tem que ter um diabetes tipo 2 com menos de 10 anos de diagnóstico. Um IMC que se enquadra nesse padrão, uma avaliação do endócrino, referendando que ele tem indicação para o tratamento metabólico. Então, o tratamento cirúrgico hoje mudou muito, muito. Se tornou uma cirurgia muito segura, com evolução muito satisfatória. E é, sim, parte da prevenção de patologias. Muito bom, doutor. Obrigada por essa explicação. Às vezes é por falta de informação, né, que a gente não conhece esses métodos tão eficientes no assunto, como é a questão da obesidade. Tem algumas perguntas, doutor, direcionadas aqui, que eu vou fazer a você. Qualquer coisa a gente pode responder depois no particular também. Mas uma mulher pergunta assim, Dairi Fuscarinho, acho que é o nome dela. Desculpa se eu pronunciei errado. Mas quantos quilos necessita para uma cirurgia? Existe uma questão de limite, doutor? Ou vai depender do organismo de cada pessoa? A dona Dari? Dari, eu acho. Dari. Isso. Dona Dari, assim, ó, não existe fator quilo para indicar cirurgia bariátrica metabólica. É um conjunto de fatores que tem que ser avaliados. São vários critérios. Envolve o sexo masculino, feminino, envolve se tem patologias associadas e que tipo de patologias, há quanto tempo tem obesidade, se fez um tratamento clínico pré e deu resultado, quanto que foi esse resultado, fez acompanhamento eficiente com uma equipe de tratamento preventivo, houve uma resposta satisfatória, não houve. Então o peso não depende somente do peso. É claro que é importante, mas se a gente pensar nessa pessoa, qual que é a estatura dela, qual que é o peso dela, qual que é o índice de massa corporal relacionado a onde que tem mais gordura? É abdominal? É difusa? Entende? Muda a configuração e os critérios são muito amplos hoje. Desde o ano passado, o Conselho Federal da Medicina, ele amplificou muito os critérios de indicação para cirurgia metabólica. Mas são bem criteriosos, a gente não indica cirurgia para paciente que a gente sabe que tem um potencial de tratamento preventivo e clínico com bom resultado. Por quê? Porque é uma cirurgia, ainda tem... É um procedimento cirúrgico. Ainda existe muito embutido na cultura nossa, da população, eu falo de mim mesmo e da sociedade médica e de saúde, uma certa resistência para indicar cirurgia bariátrica, com um certo receio que vai trazer complicações graves. Isso foi do passado. Hoje a cirurgia bariátrica tem protocolo, tem indicação e tem critérios. Se é uma equipe séria que está vinculada a uma sociedade que é fiscalizadora dessa equipe, você pode ficar tranquilo, você está bem assessorado e você tem certeza que você vai ter a melhor indicação, que tipo de cirurgia esse momento realmente precisa dessa cirurgia. Muito bom, doutor. Daqui a pouquinho a gente responde as demais perguntas relacionadas à cirurgia.
no privado com o doutor, ele mesmo vai responder com a gente aqui nos nossos bastidores. Tem perguntas aqui sobre dumping, tem perguntas se todo operado tem isso, doutor, se, que mais nós temos aqui? Agora não consigo visualizar, mas eu sei que tem outras perguntas direcionadas em relação à cirurgia, o doutor vai explicar melhor. Doutor, mas tem algo aqui bem importante, que é possivelmente algumas pacientes que já foram suas, que dizem que dentro da pessoa existe uma pessoa muito mais feliz, que é descoberta, né? Após ter passado por tudo isso e ter encontrado realmente uma alternativa. E até mesmo nos métodos tradicionais, né, doutor, nesse trabalho de prevenção, quando as pessoas perdem peso, elas se descobrem, né? Elas passam a viver. Isso é maravilhoso, né? É uma satisfação que você tem, né? Muito. Esse é o melhor presente que a gente tem, é o retorno desse paciente que vem no nosso consultório, nos abraça com uma felicidade contagiante. Eles transmitem uma sensação de bem-estar, que a gente fica até sem jeito de falar com eles, porque a felicidade que emana deles é muito importante. E a alegria que eles têm de poder dizer que eles conseguem agora subir aquela quadra até a casa deles sem cansar, que eles conseguem caminhar, subir 2, 3 andares tranquilos. E até alguns eu consigo amarrar meu sapato, que eu nunca mais consegui fazer. Essa sensação, além do bem-estar relacionado ao ambiente social e familiar, a segregação que eles tinham antes, muda muito. Essa sensação de autoestima que eles têm é muito bonita. Não só o paciente cirúrgico, como você falou, o paciente que faz tratamento de emagrecimento ético, que tem, como tem na Unimed, que trabalha nessa parte preventiva e consegue perder peso, ele vai ter uma melhora progressiva em vários fatores. E isso é um estímulo para ele continuar fazendo. A gente vê os pacientes que você teve uma entrevista recente com o Dr. Denis, que é um dos integrantes da equipe bariátrica. A satisfação que esse paciente tem é um estupim, é um impulso para ele continuar se cuidando cada vez mais, quando há uma melhora na autoestima dele, da imagem corporal dele. Vai buscar outros métodos também, é maravilhoso. Fantástico. A perda de peso, o emagrecimento de forma correta, o ato de fazer exercício físico dá um prazer que a gente às vezes não tem como medir. Doutor, então para que a gente possa dormir tranquilos, né? Tem muita coisa errada no nosso dia a dia, né, pessoal? Muita gente que nos assiste aí deve estar pensando agora, meu Deus, eu não faço nada por mim, eu não cuido da minha saúde, a minha sorte é que eu não sou obeso, né? Tem muita gente pensando assim. Nós temos que sair daqui hoje, doutor, e pensar em programar a nossa vida diferente, né? Primeiro passo, buscar orientação para fazer exercício físico regular. E depois, a questão da alimentação seria um passo para começar, doutor? Pode, com certeza. Você falou muito bem. Exercício físico. Eu cuido disso também, muito. Então, eu acho que você que tem ideia de iniciar um exercício físico de forma correta, com metas, com regularidade, procure primeiramente uma avaliação médica com seu médico de confiança, ver se realmente você tem alguma doença ou algo que te impeça de fazer aquele tipo de exercício que você queira fazer. E depois disso, comece a fazer isso de forma regular e tente aumentar isso progressivamente. Eu costumo dizer assim, se você se sente bem caminhando, por que você não caminha mais rápido? Se você se sente bem caminhando rápido, por que você não pode correr um pouco? Então, essa progressão dentro do exercício físico faz você proporcionalmente trazer resultados junto na perda de peso. Então, o profissional físico, o personal, a pessoa que trabalha com isso, te dá essa orientação. Eles têm formação para isso. Nós temos no grupo nosso um personal também. A nutrição, por exemplo, a doutora Eugenie, que trabalha muito bem, tem uma muito boa experiência na área de orientação de paciente para emagrecimento. Ela pode dar uma orientação de como trabalhar a parte nutricional. É óbvio que a parte nutricional anda junto com a parte física, no êxito no tratamento bariátrico. Se ela você conseguir ter uma mudança no teu perfil alimentar, mas de forma crônica, eu sempre desde o começo falei, é uma doença crônica, as condutas devem ser crônicas para você entender que você vai fazer isso pela vida toda. Você vai ter resultados fantásticos. De repente, possa adquirir depois um tratamento mais especializado, às vezes até com medicação, alguma coisa que possa ajudar. Perfeito. O importante é você ter resultados de forma crônica, mas conseguir isso de forma segura. Vivendo um dia
por dia e cada dia melhor, né? É assim que a gente se sente quando pratica um bom exercício com regularidade e também cuida da alimentação. Isso. Quando a gente aprende que isso é regra, né, que isso vai fazer bem e vai fazer com que no futuro nós não tenhamos tantas doenças, não estarmos tão sujeitos a doenças, a nossa vida muda. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela participação, pelos conhecimentos, pela entrevista. Muita gente agradecendo a oportunidade. Esteja sempre perto da Unimed, de nós, para que a gente possa responder perguntas sobre obesidade com essa bagagem que você tem. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz por estar aqui. É um prazer enorme. Estarei sempre à disposição de você, da Unimed e da sociedade para poder ajudar. Que eu me sinto muito feliz quando vejo um paciente emagrecendo de forma saudável e se mantendo feliz. A gente dá parabéns para ele e ele se sente cada vez melhor. Então, estou à disposição, é uma grande honra poder estar aqui. Muito obrigado a vocês também. E a você que não conhece ainda o nosso projeto Pense Saudável, da Medicina Preventiva da Unimed, onde uma equipe de profissionais multidisciplinares atua na questão da prevenção, na questão de perder peso mesmo. Você pode conhecer, se você tem plano de saúde Unimed com um vínculo aqui na cidade, o vínculo Unimed Concórdia, você tem acesso a esse projeto e às vezes até sem custos, né? Na forma geral. Então, aproveite essa oportunidade, conheça mais o Pense Saudável da Medicina Preventiva e mude um hábito. Uma boa noite a vocês, nós vamos ficando por aqui. Segunda que vem nós temos um outro profissional de peso aqui. É um grande profissional, no sentido não peso doutor de obesidade, mas no sentido de credibilidade, de experiência e conhecimento. Vamos receber Dr. Gilberto Dalmora e as suas especialidades, doenças, enfim. Nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados e assuntos que estão em voga hoje, que preocupam a comunidade. Posso dar um ênfase claro rapidinho? Claro que sim, estamos ao vivo. Dr. Gilberto Dalmora é um excelente profissional, conhece muito na área de ginecologia, trabalha com muitos pacientes gestantes pós-emagrecimento, que é um assunto que eu acho que ele deve colocar em pauta, porque a população de pacientes pós-emagrecimento está cada vez maior, principalmente mulheres, que é o que mais se faz. E a ginecologia, o Dalmora e os outros profissionais da cidade, a maioria deles já estão se habituando a esse tipo de paciente. Estão ajudando essas mulheres, no caso, depois que tem bebê, ao voltar. De forma muito mais segura do que enquanto estavam obesas. Com muito menos riscos ao nenê e à mãe. E a mãe. Então, acho que o Dalmora pode colocar isso de uma forma muito profissional que ele é, no sentido disso. É uma ideia que estou te colocando para o próximo entrevista. Muito bem, adoramos. Já vamos Obrigado. Anotar essa dica aqui, vamos falar ao vivo com certeza. E a Marina me lembrou aqui que nós estaremos no Tecnoeste, porque os nossos produtores rurais também precisam de muita saúde, muitas dicas boas. Hoje a gente fez treinamento agora no final da tarde com os colaboradores, então a gente vai estar a partir de quarta-feira, de quarta a sexta, lá no Parque do Tecnoeste, do Show Tecnológico Rural, com a equipe multidisciplinar da Unimed. E adivinha quem é que vai estar por lá, dando dicas de saúde, prevenção e qualidade de vida, e também falando especialmente sobre a questão de prevenção ao câncer de pele, a nossa equipe da Medicina Preventiva, a enfermeira Mônica e a sua equipe, essa equipe multidisciplinar que também atua na questão da obesidade. Então, vá para o Parque do Tecnoeste, produtor, você que é produtor, família de produtor, leve todo mundo, porque nós teremos workshops, teremos pequenas palestras, conversas, respostas ao público e também todos os dias sorteio de brindes. Depois que terminar a transmissão, eu coloco aqui na nossa descrição o link de acesso à página do Tecnoeste para você se cadastrar e participar dos sorteios dos kits que a Unimed vai levar para a feira a partir de quarta-feira. Agora sim, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado.